Paz do Senhor Jesus a todos aqueles que escutam o nosso canal. Que Deus abençoe você ricamente na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Eu queria ler nessa manhã de domingo, para a nossa reflexão, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8, versículo 41, que nos diz assim a palavra do Senhor. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era principal da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Versículo de número 47, versículo 47, diz assim: Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximando-se temendo, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo por causa que ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do principal da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E os seus pais ficaram maravilhados, e eles lhe mandou que a ninguém dissessem o que havia acontecido. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós estamos diante desse grande acontecimento, desse poderoso ato de Jesus, que foi um ato de ressurreição, dentro da casa do principal da sinagoga, por nome de Jairo. A gente entende que quando Jesus ele foi convidado pelo Jairo, a Bíblia vai dizer que ele estava próximo à praia, e o Jairo ele chega desesperadamente em busca do Senhor Jesus. Bem, para a gente entender a reflexão de hoje, a gente tem que entender também tudo o que havia em volta e toda a dificuldade enfrentada pelo Jairo, pelo principal da sinagoga, para que ele conseguisse levar Jesus para sua casa. Bom, até o que eu entendo, para todos vocês que escutam o nosso canal, era proibido para que o Jairo convidasse a pessoa do Galileu, por nome de Jesus, para ir à sua casa, pois o alvoroço devido à religião judaica na época e o judaísmo ensinado na época, eles um grupo muito forte de fariseus, eles combatiam contra as mensagens pregadas pelo Senhor Jesus. Então, você vê que, sem contar com os fariseus, ainda tinha também Anás e Caifás também, que eram opositores e não aceitavam a mensagem de Jesus Cristo. Então a gente vai entender que eles obrigavam, dentro dos titames religiosos da época, os principais da sinagoga ou aquelas pessoas que estavam líderes, e eram liderados por eles dentro de cada sinagoga existente ali em Jerusalém. A gente vai observar que eles não podiam
se aproximar de Jesus, nem tampouco receber Jesus em casa, nem tampouco crer de fato que Jesus estava realmente pregando a verdade, ou também asseverar que Jesus de fato era o Filho de Deus. Então, havia grande perseguição religiosa nos dias de Jesus contra ele mesmo por parte dos fariseus e de grupos religiosos que haviam naquela época, quando Jesus estava pregando a palavra em seus dias no ministério terreno. Então a gente vai ver que muitas pessoas que perseguiam a pessoa do Senhor Jesus, e esse grupo de pessoas, eles também incitavam a multidão a não acreditar nas palavras e no ensinamento de Jesus. Isso era muito sério naquela época. E Jesus ele teve essa oposição, né? E essas pessoas que podem ser taxadas como inimigos. Você vê que em muitos lugares Jesus é expulso, né, de determinados ambientes onde ele está pregando. Outras pessoas não aceitam Jesus, como aconteceu lá na região de Gadara, quando ele expulsou, né, aquela legião de demônios daquele homem que estava endemoniado. Você vai ver que o pessoal de Gadara não quis mais que Jesus ficasse ali em seus territórios. Então o Senhor Jesus teve que sair. Eles praticamente expulsaram a pessoa do Senhor Jesus quando ele deu libertação àquele homem que estava com aquela legião de demônios. E a gente sabe da história que os demônios foram para os porcos e a manada dos porcos elas caíram no precipício, no despenhadeiro, e aí os donos dos porcos perderam, né, aquela manada de porcos inteira, porque os demônios eles causaram aquela destruição no caso dos porcos. Mas o homem ficou liberto, mas o homem ficou livre, e nunca ninguém tinha visto aquele tal maravilhoso sinal pelo qual o Senhor Jesus tinha operado. Então aí eu queria dizer que dentro da história de Jairo, do principal da sinagoga, contrariando a vontade de seus líderes, ele saiu em busca do Senhor Jesus. E aí a Bíblia vai dizer que quando o Jairo ele encontra o Senhor Jesus, ele está em um ambiente, né, próximo à praia, e aí ele se prostra. O que fez Jairo buscar Jesus foi a necessidade profunda que havia dentro da sua casa e o seu amor pela sua menina. E isso vai muito mais além do que uma religião. E isso vai muito mais além do que proibições religiosas que alguém possa taxar, seja em qualquer esfera de qualquer segmento religioso. A necessidade de Jesus era muito grande, de Jairo, e só Jesus poderia resolver o problema de Jairo. E conforme ele foi procurar, nós conseguimos entender que somente Jesus conseguia dar solução ao problema de Jairo, e foi isso que aconteceu diante, não é, da sequência